A seguir, Conexão. E você, inclusive, pode terceirizar os seus produtos com ela. Vamos conversar sobre um assunto interessante. Você sabe otimizar o seu processo de trabalho para ter lucro? Pois o Renê, lá da Madecrio, vai nos falar um pouquinho sobre essa questão de como ele organizou a empresa pensando em ter lucro. E eu estou recebendo aqui nos estúdios o Walter e o Romão, da Duetec System, Anjo Mob, que trouxe muita novidade, não é mesmo, Walter? Sim. Dessa vez abrimos um pouco mais o leque. O Anjo Mob migrou para alguns dispositivos GPS. Então vamos falar sobre tecnologia aqui no programa e também como você otimizar o seu tempo para ser produtivo. Então não perca mais sucesso, domingo às 14 horas, segunda às 23 e em mais 4 horários alternativos. A seguir, você assiste Jornal NT Sul. Participe de nossa programação. Acesse novotempo.com/NT Sul. No site, acesse o link Você Repórter. Preencha com seus dados e envie sua sugestão de reportagem ou pergunta para os nossos comentaristas. novotempo.com/NT Sul. Boa tarde! Você vai ver no NT Sul de hoje. Estudantes, para alguns aprenderem um verdadeiro desafio. A educadora Denise Belladonna alerta, saber assimilar o conteúdo é na maioria das vezes questão de estratégia de estudo. Caixa Econômica Federal autoriza a licitação para a reforma do estádio Joaquim Vidal em Cachoeira do Sul. E ainda, destacamos um importante trabalho assistencial e social prestado pela Rádio Fandango. São 37 anos de tradição. Hoje é quinta-feira, 12 de março. O NT Sul começa agora. Olá, tudo bem com você? A fraude envolvendo a Petrobras já é considerada um dos maiores escândalos da história recente do país. No Rio Grande do Sul, os 6 deputados do Partido Progressista foram citados na lista de suspeitos formulada pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Em Cachoeira do Sul, havia expectativa pelo pronunciamento do deputado federal José Otávio Germano. O parlamentar quebrou o silêncio ontem. Vamos à nossa redação. Daniel Nunes, boa tarde. Olá, boa tarde, Darcy. Boa tarde a todos. Olha, Darcy, ontem, pela primeira vez, o deputado federal cachoeirense José Otávio Germano se pronunciou sobre a citação do nome dele na lista divulgada na semana passada pelo Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, que é também o chefe do Ministério Público Federal, sobre a possibilidade, a suspeita de que José Otávio Germano estivesse envolvido na questão da Operação Lava Jato, a fraude na Petrobras. E ele voltou a afirmar em entrevista à Rádio Fandango, rádio aqui de Cachoeira do Sul, que vai provar a sua inocência. Todos os meus sigilos são abertos sempre, bancário, fiscal, telefônico, porque sequer conheço esse doleiro e na condição de presidente da Comissão de Minas e Energia 2 vezes, estive efetivamente com este ex-diretor algumas vezes na sede da Petrobras. Nada mais do que isso. As minhas contas de campanha foram absolutamente aprovadas, não conheço nenhuma das pessoas que estão presas em Curitiba e que são diretores, presidentes destas empresas que estão sendo investigadas e estas sim denunciadas na Operação Lava Jato, esses empreiteiros que estão presos em Curitiba, não sequer conheço qualquer um deles, e as pessoas me conhecem, sabem da minha conduta, sabem do meu comportamento, sabem da minha história, do meu passado, e faz parte da vida pública, e quem é homem tem que aguentar firme sempre essas acusações, essas tentativas de denegrir a imagem, e claro que desta vez tem uma repercussão grande, porque quase todos os deputados do partido foram citados, numa tentativa de diminuir a pena destes delatores, que às vezes parece que são heróis até, mas na verdade são grandes ladrões. É uma questão de tempo. Daqui a pouco tempo nós já teremos comprovado isso que eu estou dizendo a partir
de eventual análise que façam, e o que mais vale na vida do homem público é a consciência, né? Eu estou com a minha consciência absolutamente tranquila. Aí está, portanto, um trecho da entrevista concedida ontem pelo deputado federal José Otávio Germano à Rádio Fandango, aqui de Cachoeira do Sul. José Otávio Germano e toda a bancada do PP do Rio Grande do Sul, assim como os outros nomes, outros deputados citados também na lista do Dr. Rodrigo Janot, vão virar alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal, o que é motivo de apreensão para a comunidade cachoeirense, porque o deputado José Otávio Germano é o principal articulador para a saúde do município. O HCB tem sempre grande influência, recebe verbas fruto de emendas parlamentares. E até o fim do mandato do deputado, há a promessa de 5 milhões a cada ano, o que totalizaria aí, portanto, 20 milhões de reais para ampliação e modernização do hospital aqui de Cachoeira do Sul. Vamos ouvir um trechinho também, onde o deputado fala exatamente sobre esse aspecto. Então, a cada ano deste novo mandato, onde eu estou muito entusiasmado para exercer, eu destinarei pelo menos 5 milhões de reais por ano para que o hospital faça aquilo que quiser fazer. Se quiser construir o prédio novo, construa. Se quiser aplicar dentro das suas necessidades do dia a dia, faça. Dentro daquilo que entender o hospital que deva fazer. Aprender determinadas matérias é um desafio para muitos estudantes. Alguns encontram extrema dificuldade para acompanhar as aulas e não conseguem assimilar as informações passadas pelo professor ou estudadas nos livros. Essa dificuldade acaba gerando diversas frustrações que muitas vezes levam o estudante a desistir dos estudos. Mas saber como assimilar o conteúdo e aprender é, na maioria das vezes, uma pura questão de estratégia de estudo. O comentário sobre esse assunto é da educadora Denise Belladonna. Olá, cumprimento a você nesse início de tarde, trazendo uma questão um tanto intrigante para o processo educativo regular oferecido nas escolas. E com essa questão, gostaria mais uma vez de chamar a atenção dos jovens e adolescentes. Até agora, você frequentava 8 anos de ensino fundamental, mais 3 anos de ensino médio, e para entrar numa instituição de ensino, precisava fazer pelo menos 1 ano de cursinho. Como assim? De que valeram os anos anteriores? Será que o aluno só vai reconhecer que precisa aprender no momento de entrar para a profissionalização? Você pode ser muito mais esperto e aproveitar os anos anteriores sendo um estudante. Aquele estudante que estuda para aprender e não só para tirar a nota que a escola exige ou que os seus pais colocam como meta. Para o estudo que visa a nota, vale até a memorização em cima da hora, que é instável e você logo esquece. Eu proponho um estudo mais sólido e duradouro, um estudo que lhe deixará, inclusive, mais inteligente. Você entende perfeitamente a diferença de uma informação gravada na memória RAM para a informação gravada no HD do seu computador. Se o computador for desligado, o conteúdo RAM se perde, enquanto que o HD é mantido para o uso posterior. Então, vamos partir daí para o seu cérebro, onde os conhecimentos recebidos na escola devem ser armazenados de forma permanente. Ao estudarmos as descobertas dos neurocientistas, podemos imaginar que todos nós temos em nosso cérebro o equivalente a uma memória RAM e um HD. No miolo cerebral, temos o sistema límbico cheio de estruturas, nas quais se destaca o hipocampo, que seria muito importante para a memória a curto prazo. Por volta desse miolo, temos o córtex, a parte mais nobre do cérebro, fundamental na memória de longo prazo. O que está no sistema límbico é fácil de ser registrado e mais fácil ainda de ser apagado. É muito provisório, dificilmente resiste a uma noite de sono. Já para escrever no córtex, a tarefa nem sempre é muito fácil, pois no cérebro humano uma informação só será retida de forma permanente se as ligações entre as células nervosas forem alteradas, o que é conhecido como sinapse. Voltando à memória RAM do sistema límbico, ela é muito pequena e no final do dia o cérebro precisa resetar.
Por isso você sente sono e adormece, alternando em sonho e sono profundo, esvaziando a RAM. Na hora do sonho é que você está colocando fora o conteúdo que recebeu durante o dia. E na hora do sono profundo, a pequena quantidade de conteúdo que recebeu um preparo prévio passa do sistema límbico para o córtex e é gravada de forma permanente. Preparo prévio entende-se por aquela informação que foi recebida com uma dose de emoção. Alegria, prazer, tristeza, tragédia. Essa, durante o sonho noturno, é gravada de forma permanente. Entretanto, as informações recebidas com tédio ou indiferença serão descartadas. Você já percebeu o que acontecerá com a maioria das informações que recebeu nas aulas. Aprenda a usar o seu cérebro. Estude pouco. Estude apenas o conteúdo da aula dada hoje. Assim você estará avisando o seu cérebro que aquele assunto foi alvo da sua atenção e não deve ser jogado fora na hora de limpar o sistema límbico. A aula dada hoje deve ser reforçada hoje, antes de passar pela noite de sono. Não estude muito tempo, mas siga a lei natural do seu corpo. Faça de acordo com como o seu cérebro está preparado para aprender. Assim você será capaz de reter para sempre e não só para daqui a pouco. O estudo diário é menos doloroso e muito mais proveitoso do que tentar readquirir de última hora todas as informações recebidas num período maior de tempo. Sobre as formas de estudar, a fim de que seu cérebro retenha as informações necessárias, continuarei a falar num próximo comentário. Até lá! Até lá, Denise, muito obrigada. Veja a seguir, acaba prazo para candidatos inscritos no concurso cancelado da Prefeitura de Cachoeira solicitarem devolução do recurso. Em entrevista, a secretária de administração da cidade, Cristina Mor, fala sobre esse assunto. Veja também, Caixa Econômica Federal autoriza a licitação para a reforma do estádio Joaquim Vidal, em Cachoeira do Sul. Nós voltamos já! Inteligente, livre, singular, criativo, amoroso, cuidadoso. Você, a imagem e semelhança de Deus. Você já pensou em viver 24 horas crescendo? Morar o dia todo com seus melhores amigos? Ter um ensino de qualidade e excelentes professores disponíveis a qualquer hora? Poder praticar todos os dias os seus esportes favoritos e desenvolver o seu lado artístico e musical? E tudo isso em um ambiente maravilhoso, saudável e cristão? Esse lugar é o Instituto Adventista Brasil Central, o lugar onde você não para de crescer em todas as áreas. E ABC, aqui você está sempre crescendo. Ontem nós recebemos reclamações de alguns telespectadores que estão incomodados com a situação de uma patrola da Prefeitura. A máquina está parada há 4 dias em frente ao 2º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar em Cachoeira do Sul. Nós entramos em contato com a Secretaria de Obras e fomos informados que o problema ocorreu no cárter da moto-niveladora. A substituição da peça já foi providenciada e ainda nesta semana será instalada para que a patrola volte a operar. A Caixa Econômica Federal autorizou a licitação para a reforma
do estádio Joaquim Vidal, em Cachoeira do Sul. Em comunicado enviado à Secretaria de Coordenação e Planejamento, a Caixa informou que, após a análise técnica do projeto, a Prefeitura está autorizada a abrir licitação para contratar a empresa que vai executar a obra. Na reforma está prevista a construção de um alambrado, o reparo das arquibancadas da ferradura, a construção e o reforço dos muros, além da demolição das arquibancadas da Ramiro Barcelos. A obra está orçada em R$ 424 mil. A licitação deve ser aberta num prazo de 60 dias. O último concurso oferecido pela Prefeitura de Cachoeira do Sul foi cancelado e o prazo para o ressarcimento da inscrição feita pelos candidatos acabou ontem. Quem não pediu restituição está automaticamente inscrito para a nova prova que vai acontecer no dia 19 de abril. Veja a entrevista sobre esse assunto com a secretária de Administração da cidade, Cristina Mor. Cristina, primeiramente, gostaria de lhe perguntar sobre a questão das pessoas que fizeram a primeira prova do primeiro concurso, né, mas que depois terminou sendo anulado, sobre os pedidos para fazer, digamos, essa segunda prova. Como é que ficou, números e tudo mais? Os candidatos que pediram a restituição do valor, né, do último concurso, eles, se quiserem fazer a inscrição, eles vão ter que fazer novamente uma inscrição nova. Quem não pediu a restituição está automaticamente inscrito para o próximo concurso, que vai ser realizado no dia 19 de abril. Então, essa solicitação para fazer ainda a prova, que vai ser no dia 19 de abril, terminou, portanto, na quarta-feira, correto? Exatamente. Dia 11 terminou o pedido da restituição do valor do concurso anulado. Então, a partir de hoje, todos os candidatos que não pediram a restituição, eles estão automaticamente inscritos para o próximo concurso. Tens número do número de pedidos de restituições? Nós ainda não fizemos o balanço final, mas estamos em torno de 2.500 restituições. Ok. E quanto a novas inscrições, né, pessoas que não participaram da primeira prova, que agora estão participando dessa concorrência, digamos, que está sendo feita com a Objetiva, do concurso realizado pela Objetiva. Quantos novos inscritos? Considerando assim, nós temos assim a Objetiva, a inscrição, ela se dá de uma maneira crescente a numeração. Então a gente tem em torno de 3.600 hoje inscritos, considerando também aqueles automaticamente inscritos. Ok. Outro assunto também, rapidamente, a questão dos veterinários. Houve um questionamento quanto a valores e tudo mais. Esse aspecto está totalmente resolvido ou ainda tem algo em aberto? Olha, o Sindicato dos Veterinários nos remeteu um ofício, né, solicitando, né, a revisão dos valores dos salários, mas como o salário, ele foi determinado em 2011, quando foi feito a lei de cargos e salários, né, nós já respondemos a este sindicato que hoje nós não teríamos condições de rever a proposta, né, e os valores que eles nos indicaram. Isso não pode ser um fator que mais à frente possa vir a complicar ou, quem sabe, anular o concurso por conta disso? Eu acredito que não. E por todas as categorias, todas elas têm o seu salário base, né, mas a Prefeitura tem a autonomia e a responsabilidade, né, de, dentro dos seus padrões, poder oferecer aquele salário que a gente tem oferecido. Bom, quanto à questão da preparação para a prova, a estrutura, né, que é oferecida pelo município para que a empresa que foi contratada, no caso a Objetiva, possa executar a prova. Como é que está a preparação para o dia 19 de abril? Claro que ainda está um pouquinho longe, né, mas não sei se vocês já trabalham com isso. Não, nós sempre trabalhamos com a preparação, né? Nós já estamos fazendo aqui na Prefeitura, entre os servidores, o processo, né, eles estão se inscrevendo para ajudar para trabalharem no dia da prova, como os fiscais de corredores, fiscais de salas. Nós ainda não temos os locais definidos, né? Nós estamos esperando o final das inscrições, que é no dia 15 de março, para que a gente possa definir exatamente as salas e as escolas e o local do concurso. A Prefeitura está trabalhando assim, para dar toda essa estrutura para a empresa Objetivas, que a prova em si, né, isso aí é por conta da empresa contratada. Ok, só para a questão de convocação, não é? E para que, de fato, essas pessoas que vão ser aprovadas no concurso serem incorporadas, digamos assim, pela Prefeitura, automaticamente serão chamadas ou tem aí também formação de cadastro reserva? Como que vocês trabalham com essa questão? Não, a Prefeitura, o concurso público tem uma validade de 2 anos.
nesses 2 anos, né, podendo ser prorrogáveis por mais 2 anos, nós não fizemos cadastro de reservas. Aquelas vagas que nós oferecemos nestes 2 anos serão chamados. A quinta-feira começou com muito sol, com céu limpo em Cachoeira do Sul. Para hoje, previsão de calor sem chuva. Na parte da manhã, a cidade registrou temperatura mínima de 18 graus. A máxima deve chegar aos 31. Na sexta-feira, também previsão de sol, calor com algumas nuvens, mas não chove. A mínima fica em 20 graus e a máxima chega aos 32. E abrindo o fim de semana, o sábado deve ter sol, aumento de nuvens de manhã e há uma pequena possibilidade de pancadas de chuva no fim da tarde. Deve fazer bastante calor também no sábado. A mínima fica em 21 graus e a máxima também chegando aí aos 32, fazendo bastante calor, portanto, no sábado. E vamos agora ao mapa para ver como fica o clima em todo o estado. O ciclone que provocou instabilidade na faixa leste gaúcha se afasta da costa, garantindo um dia de tempo seco em todo o Rio Grande do Sul. Nesta quinta-feira, o sol predomina em todas as regiões, inclusive no litoral, na Serra e na Grande Porto Alegre, que podem ter momentos de maior nebulosidade, mas com pouca chance de chuva. O dia começou com temperaturas amenas no estado, com mínimas em torno dos 14 graus em cidades da Serra. Já à tarde, promete ser quente em quase todas as regiões. Vamos ver as temperaturas? Começamos pela metade sul do estado, na cidade de Pelotas, máxima de 30 graus. Em Porto Alegre, a capital, 31. Em Passo Fundo, 29. Em Santa Maria, 30 graus e 32 em Uruguaiana. No litoral norte, em Tramandaí e Capão da Canoa, 27 graus. Veja depois do intervalo. A Assembleia Legislativa derruba veto do ex-governador Tarso Genro ao projeto que ajusta a Lei Kiss. Isso pode significar mais facilidades para obter o alvará de prevenção e proteção contra incêndio, mas também pode significar mais insegurança para usuários desses locais. E ainda, destacamos o importante trabalho assistencial e social prestado pela Rádio Fandango. São 37 anos de tradição. É já já! Inteligente, livre, singular, vivo, criativo, amoroso, cuidadoso. Você, a imagem e semelhança de Deus. E a estrada da vida? Cheia de curvas, cheia de retas. Independente do ponto de partida, ela é feita para todos e tem um destino. Nela os atalhos não são bem-vindos. E o que importa mesmo é entender a mensagem de quem nos guia. O caminho pode ser difícil, muitas vezes até incerto, mas aquele que criou a estrada também guia os viajantes. Por isso ele alerta, indica e avisa quão perto estamos do destino final. Mas se você se distrair e perceber que errou o caminho, pegar o retorno é sempre a melhor opção. O trânsito de Cachoeira do Sul vai sofrer alteração a partir do dia 16 de março, próxima segunda-feira. A Rua Félix da Cunha passará a ser preferencial em relação às suas transversais, do trecho entre a Rua Moron e a Rua José Marcelino de Carvalho. Segundo a Prefeitura, a mudança deve dar mais agilidade e fluidez ao trânsito, complementando as alterações que já foram feitas na Rua Conde de Porto Alegre. A Assembleia Legislativa derrubou o veto do ex-governador Tarso Genro ao projeto que ajusta a Lei Kiss por 39 votos a 12. Com isso, os CTGs, salões paroquiais e ginásios de esporte, por exemplo, terão mais facilidades para obter o alvará de prevenção e proteção contra incêndio. Esses locais agora poderão ser enquadrados no plano simplificado. Isso pode significar mais insegurança para os usuários desses locais. Capitão, como deve ficar a questão de segurança após a derrubada do veto?
Bom, após o derrubado do veto, nós vamos adaptar as nossas exigências e fazer com que a lei seja cumprida, né? O que nos cabe aqui é cumprir a legislação, né? A gente não pode emitir um juízo de valor, né? A gente tem que cumprir a lei, somos legalistas e a gente vai cumprir a legislação. O que aconteceu agora, com a derrubada do veto, é que aqueles estabelecimentos que antes deveriam fazer um plano completo para ter o alvará, agora aumentou de 750 metros quadrados para 1.500 metros quadrados a dispensa do plano completo e a confecção do plano simplificado de prevenção. Ou seja, algumas exigências são deixadas de ser cobradas desses estabelecimentos que foram beneficiados com a derrubada do veto do projeto da Lei Kiss. Como é esse plano simplificado de prevenção? Como o próprio nome diz, né, ele simplifica todos os trâmites para o ingresso e a obtenção do alvará. Enquanto que num plano completo nós temos que ter laudos, né, de todas as exigências, como laudo estrutural, laudo elétrico, né, demais laudos de acabamento, materiais, enfim, que deixem sem sombra de dúvidas que aquele estabelecimento não produz risco ou dizendo quais os riscos que produz, fazendo com que tenham os complementos, ou seja, que tenham as garantias que vai ter um combate, né, no caso do incêndio, eficaz para aquela edificação. No plano simplificado, ele, por ser de menor complexidade, a gente geralmente utiliza estruturas, estruturas e edificações de menor complexidade, e essa edificação não tenha tanta segurança. A gente pode dizer que, basicamente, a mudança radical está na exigência dos laudos, enquanto o plano simplificado ele vai exigir do risco médio, aí, no caso da flexibilização que foi dos CTGs, né, os centros de culturas, clubes sociais, né, e os ginásios poliesportivos, vai exigir que tenha apenas um responsável técnico para todo o plano simplificado, né, deixando de exigir ali os laudos complementares, né, com que façam que não tenhamos uma gama de fatores e deixe o plano com um andar bem menor do que um plano completo. No caso de casas de shows, como fica a questão das saídas de emergência? As casas de shows não modificam em nada. Flexibilização, no caso, a chamada flexibilização da Lei Kiss, ela atingiu, basicamente, incluiu dois itens na legislação. A gente separa o grupo F, quando a gente fala grupo F, chama-se o grupo de reunião de público. Então, na nossa legislação, a gente fala as edificações do grupo F, que é a reunião de público, então, desde igrejas, salões paroquiais, até casas de shows. E o caso de shows, ela ainda é considerada o F6, né? Como o próprio nome diz, a Boate Kiss também era um F6, e para essas edificações não mudou nada, né? Continua sendo ali o marco sendo em 750 metros quadrados, e por ser F6, né, ainda há as exigências do plano completo, com todos os laudos e todas as exigências para essa edificação. Então, as casas de shows não mudou nada. O que mudou, como a gente falou, foi somente para CTGs, clubes sociais, né, salões paroquiais, salões casas de cultura, né, a cultura afro-brasileira, enfim, e os ginásios poliesportivos que tiveram flexibilizada a questão da metragem, de 750 para 1.500 metros quadrados. A segurança estrutural, quando a gente fala na prevenção de incêndios, a gente tem um índice de alguns anos para cá, reduziu muito o número de incêndios em virtude da prevenção. E essa prevenção é aquela que é colocada no local. Tem tanto a prevenção passiva, que é a estrutura física do estabelecimento, como também a prevenção ativa, que é aquela questão de ter hidrantes no local, ter extintores, né? Enfim, a gama de fatores que fazem com que o incêndio seja minimizado. A gente tem princípios de incêndio, a gente tem bastante, acabam não virando ocorrência de vulto, porque as pessoas que estão lá, existe a prevenção, treinam para isso, e acabam a gente chegando lá para fazer só, né, analisar a ocorrência, e felizmente acaba evitando muita coisa. Já, né, nos locais com essa flexibilização, a gente verifica que
pode, né, ter um fator de risco maior, uma vez que mesmo os 1.500 metros quadrados, até 1.500 metros quadrados, vai dobrar a capacidade de população. Então, mesmo que não tenha um risco grande, só em ter um público de grande monta, né, isso já é um fator de risco. Então, a gente entende que tem que ter uma atenção redobrada da nossa parte também, no caso de uma ocorrência, né, e exigir que aqueles itens que, mesmo nessas edificações, não quer dizer que ela foi flexibilizada, mas não quer dizer que não vá ter nenhum item de prevenção, mas que aqueles itens de prevenção que estão nos estabelecimentos têm que estar em pleno funcionamento para evitar um mal maior. E o que você acredita que mudou antes da Lei Kiss e agora, após essa derrubada do veto? Bom, antes da Lei Kiss, nós tínhamos uma lei bem mais simples, mas também de eficácia, né? O que a gente acredita que poderiam ser algumas adequações pontuais, principalmente na questão de clubes e boates, enfim, para tentar minimizar a tragédia como aconteceu na Boate Kiss, né? Mas acabou acontecendo aí uma derrocada na lei anterior e veio a Lei Kiss, que modificou a legislação para toda a estrutura, né, das edificações. Então, a gente ainda estamos em adaptação da lei. A lei está sendo editadas ainda resoluções técnicas, porque a lei ela só dá o panorama geral. E agora está vindo resoluções técnicas do Corpo de Bombeiros, que, juntamente com os órgãos técnicos, estão fazendo essas resoluções, dizendo como se dará o procedimento para cada situação. Isso ainda está sendo definido. Então, a gente tem muitas coisas, a gente ainda está, né, de mãos atadas, ainda não conseguimos, utilizamos a lei anterior ainda para algumas questões, até a total confecção das resoluções técnicas para a adaptação da lei. Então, a gente entende aí que a lei nova, ela veio em benefício, ela teve alguns ganhos, principalmente na questão de responsabilidade, nas questões de multas. Isso ela foi muito boa quando a gente fala Corpo de Bombeiros, para a sociedade em si, porque isso faz com que tenha maior segurança. Enquanto antes da Lei Kiss, se nós chegássemos num local e constatássemos uma irregularidade através de uma denúncia, enfim, se estivesse acontecendo um evento e tivesse aquela irregularidade, nós teríamos a situação ou interdita, né, o local em virtude do risco, ou advertia, não tinha um meio termo. Hoje nós temos condições de, sendo sanado aquele local, não sendo caso de interdição, a gente tem condições de aplicar multa, tem condições de fazer com que tenha uma forma de sanear aquelas situações. Então, ela foi um avanço, né? A gente só espera agora que as pessoas, enfim, os proprietários e responsáveis das edificações se adequem o mais rápido possível para que a gente tenha uma segurança para toda a comunidade. Para finalizarmos, capitão, como vários locais de Cachoeira do Sul já estão adequados à Lei Kiss, você acredita que a fiscalização realizada pelo Corpo de Bombeiros irá diminuir? Não, a fiscalização ela não vai diminuir, até porque, principalmente os locais de risco, que a gente chama, e esses locais de reunião de público, eles têm um alvará com validade de 1 ano. Tá? Então, esse alvará com validade de 1 ano, todo ano vai passar pelo Corpo de Bombeiros para fazer uma fiscalização, né, de forma ordinária. E, além do mais, existem as inspeções de forma extraordinária, que a gente faz via denúncia, né, faz conforme algum interessado achar que tem algum problema naquele local. Então, a gente entende que as fiscalizações não vão diminuir, principalmente nesses locais de reunião de público. As demais edificações com risco baixo, eles aumentaram de 2 para 3 anos a validade do alvará. A gente entende que esses locais, até por ser um risco baixo mesmo, não apresentam uma necessidade de fazer uma avaliação tão grande, né, e faz com que a gente possa dedicar aos locais de risco mais elevado, né, que são principalmente os locais de reunião de público.
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes anunciou que a recuperação da BR-290 deve começar em 30 dias. O coordenador de programas do DENIT, o engenheiro Roberto Borges Furtado da Silva, anunciou que em um mês terão início as obras de recapeamento, frisagem e conservação da BR-290. Os reparos serão no trecho entre Eldorado do Sul e Uruguaiana. Esse trecho está com problemas de conservação devido ao alto fluxo de veículos que transitam diariamente na rodovia do Mercosul. Um veículo de comunicação tem por missão muito mais do que levar até você a informação e o lazer. Temos também o papel de registrar e auxiliar na solução dos problemas da comunidade que nos assiste. Nós aqui no NT Sul estamos apenas começando, temos apenas 2 meses no ar. Mas hoje queremos destacar o importante trabalho assistencial e social prestado pela Rádio Fandango. Para os ouvintes da Rádio Fandango, entre 9h30 da manhã e meio-dia é hora de se informar, reclamar, interagir e também pedir socorro. O programa Rádio Repórter se caracteriza desde que está no ar há cerca aí de 25 anos com o lado social, para atender os anseios da comunidade, quer desde um pedido de fraldas, passando por móveis, eletrodomésticos, medicamentos, enfim, às vezes falta de energia elétrica, problema no Bolsa Família. As pessoas têm procurado a rádio em busca, muitas vezes, não só dos pedidos, mas muitas vezes também em busca de orientação. Nós recebemos aqui pessoas que às vezes vão aos postos de saúde, vão ao Hospital da Liga, à Secretaria, e por falta de uma pequena informação, elas ficam sem o devido atendimento. Então, tudo isto a gente procura fazer aí no dia a dia através do programa Rádio Repórter. Direto do estúdio, ele interage com a Unimóvel, onde Augusto César vivencia em loco as dificuldades dos ouvintes. Pela Fandango, programa Rádio Repórter, vamos movimentar agora a Unimóvel da Fandango. Alô, Augusto César, aonde tu se encontra? Alô, Simonete, bom dia! Eu estou aqui no bairro Santa Helena. Eu estou chegando aqui na casa do Tabajara, onde no ano passado o Tabajara perdeu sua casa no incêndio. Pois é, Augusto, no ano passado, me recordo muito bem, em outubro, a casa do Tabajara, no bairro Tibiriçá, pegou fogo, a comunidade ajudou, ficou faltando ajuda por parte aí da prefeitura no que diz respeito à construção da casa, mas me parece que agora, com a ajuda aí de alguns amigos, o Tabajara conseguiu o intento aí de construir essa casa. E o que está faltando para ele aí, Augusto? Diariamente é assim. Cada dia, novas histórias em diferentes pontos da cidade, com todos os tipos de pessoas, que no final de tudo só tem a agradecer. O programa da manhã do Simonete e o programa do Augusto de tarde eu só tenho a agradecer, Se não fosse o programa deles, principalmente o Augusto, no caso, que encaminhou mais o cabeça, eu não seria nada, Eu só tenho a agradecer a todo mundo que me ajudou, tá? Bom. De coração mesmo, tá? Bom. É uma coisa que eu fico muito feliz e às vezes eu fico até nervoso quando a gente começa a fazer um pedido, para uma pessoa achando que aquilo é difícil, e como para Deus nada é impossível, eu sempre penso assim, não vai ser fácil arrumar, o que essa pessoa está pedindo, que às vezes é uma tarefa difícil, mas rapidinho as coisas vão se ajeitando, vão se construindo e a gente vai alcançando o objetivo. E quando a gente vê, como vê no rosto do Tabajara, que quando a gente chegou naquele primeiro momento aqui, que ele estava muito triste, perdeu a sua casa, num sinistro, e agora a gente chega aqui e já vê ele com um sorriso legal no rosto, sabendo que a sua vida pode ser reconstruída daqui para diante. A gente fica muito feliz. Isso aí é só uma parte do que eu faço, como eu disse, aquela ligação entre quem pode doar e quem doa, quem recebe a doação. Porque quem, na verdade, faz tudo isso aí é o ouvinte, A comunidade Cachoeira do Sul, que eu sempre digo que é uma comunidade solidária, acho que não tem no Rio Grande do Sul, pessoas mais solidárias do que a nossa comunidade aqui em Cachoeira do Sul. Carlos Simonetti destaca também os incontáveis encontros familiares que a emissora proporciona e a satisfação em servir de ponte para que isso aconteça. Então são vários os casos que no dia a dia se torna corriqueiro, mas que me dá
um prazer em poder ajudar as pessoas. Isso que eu mais sinto, é um prazer em poder ajudar. Na parte da tarde, o Augusto César apresenta aqui na Rádio Fandango o programa A Tarde é um Show. Eu vou agora lá no estúdio interagir com ele e com os ouvintes para mostrar um pouquinho para vocês, telespectadores do NT Sul, como é esta interatividade com os ouvintes que proporcionam uma maior participação, uma maior assistência àquelas pessoas que pedem e necessitam de ajuda. Mas eu vou conversar aqui com a Lena Caetano, né, que está fazendo uma reportagem. A Lena Caetano, que é da TV Cachoeira ainda, o nome é Lena Caetano? TV Cachoeira, sempre TV Cachoeira. Sempre TV Cachoeira. Exato. E agora uma programação diária, sempre a partir do meio-dia. Do meio-dia a 1, nós temos o nosso NT Sul, 100% Cachoeira do Sul para a Cachoeira do Sul e de Cachoeira do Sul para o Brasil. São 177 cidades brasileiras que recebem o nosso sinal e as notícias diárias de Cachoeira do Sul. E no clima de informalidade característico do programa, retorno às minhas origens no rádio e faço parceria com o apresentador. Alô, boa tarde. Quem fala? Juventina. Juventina, tudo bom, Juventina? Do bairro Bom Retiro. A Juventina, a dona Juventina do bairro Bom Retiro. Tudo bem com a senhora, dona Juventina? Conhece a Lena Caetano? Conheço. Conhece a Lena Caetano? Um abraço nela que mandei. Outra amiga, tudo bom? Tudo bem. Posso fazer uma perguntinha? Olha só, tu é ouvinte da Rádio Fandango, né? E o que tu acha desta parte, desse perfil assistencial, desse perfil comunitário da emissora? Eu acho muito bacana, acho uma coisa muito boa. Muito legal. Tu já ajudou alguém? Já participou de alguma campanha? Sim, ajuda. Em seguida a gente dá uma coisa do Augusto aí para as crianças, festinha de criança. Justamente. É? Que legal. E isso é bom. Como é que tu te sente participando, sabendo que está ajudando alguém? Feliz, né? Poder ajudar uma pessoa mesmo, tendo pouco, mas do pouco que a gente tem, ajudar os outros. Com certeza. Parabéns, amiga. Tu já precisou alguma vez disso? Conhece alguém que já tenha usado desse expediente de pedir ajuda aqui na rádio? O que tu acha disso? Eu acho muito bom. Eu nunca precisei, né? Mas eu já precisei. É? Já ajudou? Já. E tu acha que é importante uma emissora de rádio ter esse perfil? Muito. E falando de solidariedade, Lena, uma coisa importante que eu sempre digo, que é uma coisa que a dona Edith falou, né? O que a dona Edith falou, que a pessoa que faz a doação, ela se sente muito melhor do que aquela pessoa que recebe. E muito melhor do que os dois é eu, né, que faço, né, essa ligação entre a pessoa que precisa e o ouvinte que pode doar. Eu agradeço sempre aos ouvintes da Fandango, que eu sempre digo também que não tem comunidade mais solidária do que a nossa aqui no Rio Grande do Sul, porque é uma cidade do tamanho da nossa, uma solidariedade que tem. Olha, muito obrigado a todo mundo, viu? Parabéns ao Grupo Fandango pelo papel social relevante que concede aqui à nossa sociedade, à nossa Cachoeira do Sul, viu? E um recadinho para a dona Lena Caetano, nada de voltar às raízes da rádio, viu? Você é nossa, da TV Cachoeira. Fica o aviso. Veja a seguir, acessibilidade em Cachoeira do Sul. Nossa equipe conversa hoje com o advogado Daniel Viana, que é cadeirante e trabalha junto à Associação dos Portadores de Deficiência Física da cidade. O advogado lamenta que a legislação não seja devidamente cumprida. Veja ainda, crise hídrica no Brasil. Será que temos a consciência que ela pode chegar aqui no Sul? O biólogo Milton Martins traz uma reflexão. Em instantes, nós voltamos já. A Maria ganhou de presente a Laura. E cuida desse pedacinho de gente com todo o amor. A vida requer cuidado, que é muito mais do que simples atos. É mais uma atitude, é uma disposição. É passar tempo junto daqueles que se amam. E nem mesmo esse tal de tempo, cruel em tantas situações, pode silenciar as marcas do amor, que se traduzem em cuidado. Cuidado é vida. Feliz vida nova. Participe de nossa programação. Acesse novotempo.com/NTSul. No site, acesse o link Você Repórter.
Preencha com seus dados e envie sua sugestão de reportagem ou pergunta para os nossos comentaristas. novotempo.com/NTSul. Na edição do NT Sul de ontem, falamos sobre acessibilidade em Cachoeira do Sul. Retratamos ainda o drama de quem é portador de deficiência física e depende da cadeira de rodas para se locomover. Ainda sobre esse assunto, nossa equipe conversou com o advogado Daniel Viana, que também é cadeirante e desempenha seu trabalho junto à Associação dos Portadores de Deficiência Física de Cachoeira do Sul. Ele se diz esperançoso quanto às adaptações na cidade, mas lamenta que a legislação não seja devidamente cumprida. Veja a entrevista. Vejo, no meu modo de dizer, que alguma coisa já foi modificada na nossa cidade. Porque tempo atrás não teria essas condições que teria hoje. Que muita gente faz as coisas com interesse próprio. Que as pessoas, quando passam na carne, sabe e sente o que é preciso quando o deficiente vai ultrapassar os seus limites. Tem deficiente que procura ser independente, trabalhar, procurar seu ganho de vida, mas tem muitas lacunas dentro da lei que o impede. De 2000 para cá, por exemplo, a lei foi publicada em 2000, correto? O que melhorou e o que faltaria se ajustar ainda? Analisando-se inicialmente somente a questão das ruas, por exemplo, para andar, especialmente no centro de Cachoeira. Olha, andando no centro de Cachoeira ou andando nas adjacências fora do setor urbano, existe muito problemas aí em calçadas, ruas, né? Eu, como estou acostumado a andar pelas ruas como deficiente físico, eu sinto a necessidade de que as coisas tenham que melhorar mais. Porque existem muitos buracos, existem muitos impedimentos que muitas vezes as pessoas causam acidente nessas pessoas. Então, eu não vejo outro modo a não ser trazer à sociedade que o poder público ou o poder municipal, através do secretário de obras, ou que as pessoas que são interessadas em intervir nesse problema, revise essa parte aí, porque fica difícil para o deficiente físico sair de sua casa. Porque dentro de Cachoeira do Sul, na nossa cidade, tem mais ou menos 600 ou 700 pessoas com deficiência, mas são poucas pessoas que saem para a rua, porque não têm condições e precisam de ajuda de outras pessoas para se locomover. Então, eu acho interessante assim essa revisão. Tem que ter uma certa consciência que é quando a pessoa é a pessoa portadora de deficiência, ela tem um problema sério na sua vida. Qual é o problema sério da sua vida? O problema é que a pessoa deficiente também é uma pessoa que integra a sociedade. É uma sociedade que tem que ter o respeito com essas pessoas. Não importa se ela é pessoa portadora ou é pessoa idosa ou não. Ela tem que ter o respeito, porque o respeito é o que indica que a pessoa tem a necessidade de estar dentro da sociedade, trabalhando para ela e trazendo alguma coisa de bom. É isso que eu penso. Ok, bom, teve uma situação até inusitada, há poucos dias, há poucas semanas, no município de São Francisco de Paula, aqui no Rio Grande do Sul, em que um advogado diz estar sofrendo preconceito, porque ele precisava ir até o fórum para acompanhar algumas audiências, enfim, mas não havia acessibilidade para chegar até o andar onde a audiência de fato aconteceria. E aí o juiz que estava responsável pelo caso disse que a parte precisava procurar então um outro advogado, já que o advogado não poderia chegar até o local da audiência. Então, uma situação bastante inusitada, porque deveria, de fato, esse fórum ter a questão da acessibilidade. Como é que o senhor vê a questão da acessibilidade no fórum em Cachoeira do Sul e para o seu trabalho também como advogado aqui? Olha, Daniel, é o seguinte, eu tenho dificuldades. Quem é que não tem? Esse colega aí também, que é advogado, passou pela situação. Eu passei em várias outras situações assim, da mesma forma, sendo carregado por pessoas até o primeiro, o segundo andar, ou terceiro andar, vamos dizer assim, e para ir numa audiência. Mas o que ocorre com o cidadão aí? Esse meu colega,
ele tem todo o direito de reivindicar o que ele estudou. Porque ele sabe que dentro da lei, como eu já afirmei, no artigo 5º da Constituição Federal, ele é obrigado a entrar com uma ação para que essa ação seja respeitada perante o poder público. Pensa você, tu é um profissional, tu já tem 5 anos estudando, te forma. O que você quer? Você quer trabalhar na sua área. Aí vem um cidadão lá, que é juiz, e aí diz para o colega, olha, você tem que procurar, o seu cliente tem que procurar outro advogado, porque ele não está dando a possibilidade de assistir uma audiência, fazer a audiência para você. Então, como é que fica essa pessoa? Fica difícil. Então, esse cidadão, como juiz, ele deveria entender um pouquinho mais de lei e respeitar o deficiente físico. Respeitar a pessoa que é portadora de deficiência física. Porque a pessoa que é portadora de deficiência física é uma pessoa que também é uma pessoa capaz de fazer alguma coisa. Então, tem muita gente que pensa assim, o deficiente físico é da parte motora. Mas e aí, o que tem a ver a cabeça com a parte motora? A cabeça que comanda. Às vezes a cabeça não comanda, aí fica mais difícil mesmo. Mas o que em relação à portabilidade dentro da forma jurídica ou no fórum? Vamos supor o Fórum de Cachoeira do Sul, onde que eu trabalho. O que me traz acessibilidade dentro do fórum? Primeiro, a entrada ao átrio do fórum. A rampa já é íngreme, sem condições da pessoa sozinha, entendeu? Que trabalha sozinha, que não precisa de ajuda de ninguém, não tem condições de subir ao fórum, adentrar o átrio do fórum. Claro, lá tem o elevador, tem ajuda, mas nessa relação à partida, que é a entrada para o fórum, esse fica difícil. Então, já foi pedido para a Justiça, encaminhado alguma coisa para a Justiça nesse sentido e foi negado. Foi negado pelo tribunal, que não aceita mudança na obra que foi feita no fórum, ou seja, na parte estática, como é que é? Parte estética do fórum. Então, o que podemos fazer? Dependemos deles para resolver isso aí. Não tem como, então depende da situação e da inteligência das pessoas que vê esse caso. Agora, ainda nesse caso específico, teoricamente aqui, toda essa obra e tal, seguiriam normas da ABNT. Agora, esse aspecto externo, por exemplo, até para a questão de que um cadeirante possa adentrar num espaço como esse, isso também não está previsto na legislação? Não deveria já estar adequado para cumprir, de fato, com a legislação? Ou, nesse aspecto específico, a lei ainda está um tanto capenga? Olha, eu penso assim, como a lei existe, ela é para ser cumprida, de acordo com as normas da ABNT. E ali expõe que os espaços físicos que tem o deficiente tem que ser de acordo com ele, como ele possa adentrar algum comércio, alguma loja, algum espaço público. E que essa norma, que eu estou sabendo, é 10 centímetros no mínimo para fazer a rampa de acesso. Mas tem certos lugares que fica muito difícil a pessoa ficar sozinha, se movimentar sozinha. E precisa de ajuda de alguém. Então, volto a dizer, a lei foi feita para aquele que precisa de ajuda. Ok. Bom, para a gente fechar, Daniel, sobre a questão de esperança, como é que o senhor vê o futuro de Cachoeira, questão de adequações aqui no estado do Rio Grande do Sul e em nível de Brasil também? Estão melhorando, digamos, as ações, ou a coisa está parada, digamos? Não temos tido avanços aí nos últimos tempos? Olha, no meu entendimento é assim, eu acredito que futuramente as coisas vão melhorar, mas até agora não saiu do papel, entendeu? Precisamos que o poder público, as pessoas que estão nos ouvindo, que a sociedade entenda que a gente está tentando fazer as coisas que possam caminhar para o seu caminho certo. É uma questão de conscientização também, né, de todos, né? Conscientização do povo em geral e também daquelas pessoas que são responsáveis por isso, né? Como o poder federal, estadual, municipal. E elas sim têm que entender que o deficiente físico não vai parar por aqui.
vai sempre ter um caso diferente acontecendo a cada minuto, a cada hora. É difícil, mas a tentativa é válida. Só que os políticos têm que entender, não é só na época do voto que eles precisam, entendeu? Mas eles têm que atender ou também a parte que a população assim pede e implora que os deficientes também têm como sobreviver na nossa terra. Em contato com o Fórum de Cachoeira do Sul, citado pelo advogado Daniel Viana nessa entrevista, fomos informados pelo diretor da comarca, o juiz de direito Afonso Carlos Bierhaus, que o local cumpre com os aspectos de acessibilidade previstos pela legislação, não havendo, portanto, necessidade de readequações. Há cerca de 2 décadas, os ambientalistas têm alertado para o fato de a água doce ser um recurso escasso no planeta. O sudeste do Brasil tem tido uma clara percepção dessa realidade em função da seca que tem assolado a região. Antes dessa falta d'água no sudeste, nós ouvíamos falar em seca somente no nordeste do Brasil. Além da questão climática, os especialistas apontam outros culpados para o problema da falta de água. Os governos, é claro, e os cidadãos. Eu e você. Mas pode ser que um dos pontos positivos da seca atual é aprendermos com ela e começarmos a tratar com mais cuidado a água de que dispomos e nossos recursos hídricos aqui do sul do Brasil. O comentário é do biólogo Milton Martins. Olá, pessoal. Vamos falar hoje então sobre a situação da água em Cachoeira do Sul? Você já parou para pensar se Cachoeira precisa realmente economizar água? Quem olha o nosso rio Jacuí já imaginou algum racionamento? Tem tanta água, não é mesmo? A gente nem imagina, né? A vazão dele é tanta que todos os produtores de arroz e soja e também o nosso abastecimento todo de água vem dali. O Brasil detém hoje 11% da água doce superficial do mundo. 70% da água disponível estão disponíveis localizados na região amazônica aqui no Brasil e apenas 30% distribuem-se desigualmente por todo o país, né, para atender aí 93% da população. São Paulo, como todo mundo vem acompanhando, hoje enfrenta a crise da água, né, lá no sistema Cantareira, como todo mundo já vem acompanhando aí. Já está então ressuscitando projetos de desvio de rio para poder abastecer a represa e eles estão realmente lá, aguardando que a chuva venha para poder restabelecer o sistema. O mais interessante de toda essa triste história é que lá as pessoas já estão buscando soluções. Aquelas mesmas soluções que nós aqui, provavelmente você, o seu filho já mostrou aí nas feirinhas de ciência da escola, quem já não acompanhou isso, né? Quem nunca ouviu aí aqueles trabalhinhos lá, reaproveitamento de água, né? Trabalhos das crianças mesmo, crise, né, da água, vamos preservar os rios, as nossas nascentes. Eu mesmo me criei ouvindo essas histórias. Na verdade, ninguém cuida hoje de nada, só espera o problema acontecer e isso é realmente inadmissível hoje, né? Com tanta informação, não é mesmo? As lições de São Paulo com relação à falta de água podem servir para nós, com certeza. Por exemplo, o reuso da água da máquina de lavar. A máquina essa que enxágua, vocês sabem, ela libera muita água, né? Provavelmente mais de 20 litros. E essa água já tem um sabão, ela pode ser reutilizada para lavar piso. Você já tentou na sua casa aí utilizar ela mesmo em balde ou numa caixa mesmo para coletar essa água e lavar o piso? É uma boa solução e ela já vem com sabão junto. Eu já faço isso lá em casa, isso é bem interessante. O bom, né, como eu já falei, ela vem com sabão junto e já faz a higienização aí, ela pode ser totalmente reaproveitada. Então nós temos que realmente proteger as nossas sangas. Falando em água e falando em cachoeira, vamos lembrar das nossas sangas, porque toda a água da sanga vai para o rio. Então, a poluição do curso d'água se agravou, né, com o aparecimento então das construções das redes de esgotos sanitários. Eles vieram para nos ajudar, né, e essa matéria orgânica aí é dissolvida e lançada nos corpos, né, nos corpos hídricos. Então, os nossos compostos orgânicos devem ir então para a estação de tratamento mais próxima. Para quem mora aqui no centro e zona leste da cidade, a rede é toda canalizada lá para a ET, Estação de Tratamento de Esgoto da Corsã, ali junto a Cristo Rei, né? Então esse sistema então vai tratar esse esgoto e ele é muito eficiente. E ele deve receber grande quantidade de matéria orgânica. Lembre que o esgoto é rico em bactérias e micro-organismos, né? E a ET, essa estação de tratamento, ela precisa então desses resíduos locais para poder funcionar. O fato também, uma coisa que acontece, é que as pessoas conectam as suas fossas sépticas
sumidouros, né, na rede pluvial. E isso é um crime. A rede pluvial é a água da chuva, então ela não pode receber o sistema cloacal. Por quê? Porque isso dilui, né, se dilui ali e acaba contaminando as nossas nascentes. Eu já vi também uma outra coisa triste que acontece principalmente no interior, pessoal. Veja bem, a rede cloacal do esgoto do banheiro ligado nos poços de abastecimento abandonados, aqueles do tipo cacimba. Imagine, isso é realmente um crime, porque vai direto para o subsolo contaminar o nosso lençol freático. Por isso, né, hoje eu trago aqui essa reflexão para que nós devamos então aí cuidar das nossas sangas, riachos, que possamos, portanto, preservar, por que não a gente um dia voltar a tomar banho nelas como a gente fazia antes e também avistar peixes, né, que hoje sumiram. Então, se você puder hoje, de alguma forma, né, para deixar aí para os nossos legados, para os nossos filhos aí essa questão da preservação, vamos então fazer nossa parte. Lembre que São Paulo já tem essa crise da água. E será que o Rio Jacuí aguentará tanta poluição? É essa a reflexão que eu deixo hoje aqui para você, né? Pense nisso e vamos fazer nossa parte aí. Por hoje era isso e até a próxima. Tá certo. Obrigada, Milton. Muito pertinente a sua observação. Aqui no sul do Brasil nós temos abundância de águas, é verdade. Mas é bom pensar, em São Paulo e no Rio de Janeiro, até bem pouco tempo atrás, também não tinha? Será que a gente precisa deixar secar as nossas torneiras para tomar uma atitude sustentável? Ou dá para aprender com a falha do outro? Será que estamos aprendendo com a atual crise hídrica? É como o Milton falou, é para refletirmos. Bom, o NT Sul termina agora, mas você pode acessar o conteúdo desta edição no nosso site novotempo.com/NTSul. Hoje nós comemoramos o 2º mês no ar. São 2 meses de muito trabalho e queremos agradecer a sua companhia nesses 60 dias de NT Sul. Nosso muito obrigada. Amanhã, ao meio-dia, estamos de volta. Uma ótima tarde para você e até lá! Música